Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, num dia de grandes movimentações em filas aqui no nosso país. Numa delas, no que diz respeito ao futuro do senador Sérgio Moro, houve uma suspensão dos trabalhos, mas segunda-feira essa fila retomará o seu curso e eu vou explicar aqui para vocês quais são as perspectivas para onde essa fila irá desembocar. Temos uma fila também onde uma figura ilustre da extrema-direita, o mentor espiritual, constitucional, jurídico e político da figura do inelegível, está 72 horas tentando escapar de uma fila, mas ele já pegou a senha já está na sua mão. E tem uma fila nova que ninguém estava olhando e que terá desdobramentos muito importantes no cenário político aqui no Brasil nas próximas semanas. Vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos e também trazer mais algumas informações adicionais que tentam explicar por que é que a figura do inelegível ainda se encontra solta, né? Por que ele não está na cadeia? O que impediu, o que está impedindo e o que pode impedir, né? Vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas. Começando para a notícia agora de tarde, né? Muita gente acompanhando o julgamento da elegibilidade, da inelegibilidade, a cassação do mandato de Sérgio Moro. E nós tivemos uma interrupção nos trabalhos. Por quê? Desembargadora pede vista e julgamento sobre cassação de Moro é suspenso. Placar fica em 1-1. Gente, o que está chamando a atenção de muitas pessoas do mundo jurídico é o comportamento do desembargador relator. O relator é aquele que pega todo o processo, dá uma esmiuçada e prepara ali o seu parecer do que ele entende, né, daquele caso. E isso serve sempre como uma base para o voto dos outros desembargadores. Mas ele está indo além. Ele já deu o voto, fez um voto assim, fazendo a defesa muito vigorosa de Sérgio Moro. E depois do voto contrário, que foi lido hoje pelo outro desembargador, ele pediu a palavra e fez contestação, fez mais alguns adendos sobre o voto do seu colega, né? Uma coisa muito atípica, né? Mostrando que ele está muito mais para advogado Sérgio Moro do que de um desembargador que está julgando ali, ou deveria julgar com a máxima isenção. E aí tem notícias que confundem até a comunidade jurídica, porque elas são apresentadas de uma forma que realmente induzem as pessoas a um erro de interpretação, como essa aqui, por exemplo, do blog do Fausto Macedo, do Estadão. Desembargador do TRE Paraná, indicado por Lula, vota pela cassação e inelegibilidade de Moro por 8 anos. Vem cá, desembargador do TRE indicado por Lula? O Lula indica desembargador? É isso mesmo, seu Fausto Macedo? Bom, mas o erro não é só dele não, tá? Aqui no UOL tem também a coluna do Rafael Neves. Juiz indicado por Lula vota pela cassação de Moro. Juiz indicado por Lula? Como é que é isso? Placar é de 1-1 no TRE. Gente, o presidente da República não indica desembargador. Os desembargadores, eles são indicados numa lista. E quem escolhe no final da história é o presidente da República. Em muitos casos, o presidente não tem nem alternativa, porque essas indicações elas vêm por merecimento e antiguidade. Quando um desembargador é indicado por 3 vezes consecutivas para uma lista, o presidente da República tem que escolher o indivíduo ali e ponto final. Então, é uma diferença muito grande em nomear um desembargador e indicar um desembargador, né? Enfim, mas os veículos aqui estão dizendo o seguinte, como se fosse um capanga do Lula, né, colocado ali para simplesmente já dar um voto já que todo mundo saberia por antecedência, né? O que é uma desinformação desses veículos de comunicação. Me desculpem aos colegas jornalistas, tá? Bom, fila que ninguém estava sabendo o que estava acontecendo e ela terá um desdobramento político importante no Brasil. MP pede cassação de chapa de Castro em ação sobre folhas secretas. Uma ação proposta por Marcelo Freixo, que pode culminar na cassação da chapa do governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro,
por escândalos de aparelhamento em órgãos públicos para dar dinheiro para uma série de cupinchas que não iam trabalhar, funcionários fantasmas, que eram, na verdade, cabos eleitorais. Então, o Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro já mandou essa bomba, o TRE do Rio de Janeiro irá julgar. Tanto no caso de Cláudio Castro como no caso de Sérgio Moro, certamente haverá recursos e irão parar no Tribunal Superior Eleitoral. Então, será o TSE que decidirá o que acontecerá com esses personagens aí. Então, nós teremos muitas movimentações. O TRE do Rio de Janeiro já vai julgar essa cassação da chapa de Cláudio Castro nas próximas semanas. Isso vai agitar bastante o cenário, porque a gente pode ter novas eleições aqui no Rio de Janeiro, né? Então isso vai ser um acontecimento que vai mexer com muita coisa aqui no Brasil, né? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele, como eu disse para vocês, sempre é bom salientar, né? Ele já deu 2 prazos a Paulo Gonet, os prazos se esgotam nessa semana, e aí a gente entra nessa segunda questão, né? Por que é que o inelegível ainda está solto? E por que tem gente que está fazendo tanta presepada, como, por exemplo, o senhor Silas Malafaia, que há 72 horas atrás disse que tinha vídeos, né, bombásticos, né, vídeos que funcionariam como uma espécie de habeas corpus, vídeos miraculosos para poder tirar ele e Bolsonaro da cadeia. Ele recuou, botou a viola no saco, mas nós não esquecemos não, a gente quer saber que vídeos são esses, né? Bom, certamente esses vídeos não existem, mas como esse pastor não tem compromisso com a verdade, vai ficar essa história aí até o momento que o Bolsonaro for para a cadeia. Eu acho que ele está na fila, a senha dele é um pouquinho mais atrás, né? Mas eu garanto a vocês que não vai ter vídeo nenhum que vai alterar prisão de criminoso aqui no nosso país. Daí a gente entra num tema aqui que é muito sensível, porque o Brasil agora está completando 3 anos que nós tivemos um número de 500 mil mortos pela pandemia aqui no nosso país. Todas as vezes que eu vejo muvuca ali ao redor da figura do inelegível, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu com essas pessoas? Como é que ele pode ter tido quase 60 milhões de votos, né? Ter pessoas ali... E ele vai jogando isso à exaustão, né? Eu fico me perguntando, essas pessoas, será que elas guardam algum tipo de relação com o que aconteceu no Brasil? Elas não conseguem associar o que aconteceu aqui? Em Minas Gerais morreram mais de 4 mil. Em Minas Gerais, olha, eu posso pegar cenas do Brasil inteiro, né? Cenas aqui em Belo Horizonte, vamos ver aqui, cenas em Manaus, né? Como essa matéria aqui. Pra ele mesmo, né? Mas como tem que ser assim, tô ruim, né? Tô ruim, só Deus mesmo pra me dar força. Como é que as pessoas se esqueceram desse tipo de atrocidade aqui no Brasil, né? A gente vai vendo aqui, as pessoas simplesmente... os filhos de Bolsonaro espalhando essas imagens, né? Como nós tivéssemos mesmo tido aqui no nosso país uma espécie de epidemia zumbi que corroeu o cérebro de pessoas, né? Mas não é bem isso, não. Se a gente for esmiuçar, a gente vai ver que os grandes veículos de comunicação, eles fizeram um papel muito ambíguo aqui no nosso país. Eles conseguiam transmitir para a sociedade que estavam criticando a figura do inelegível, mas, por outro lado, eles não mexiam, não moviam um átomo para provocar as instituições aqui no nosso país para tomar algum tipo de providência. Por exemplo, o período da pandemia inteira você nunca ouviu falar, pelo menos pelo jornal da TV Globo, no nome de Augusto Aras ou senhora Lindor Araújo. Quais eram as responsabilidades deles em cobrarem dos governantes atitudes para salvar vidas, para cuidar das vidas de brasileiros aqui. Vocês não viram nenhuma vez o senhor Rodrigo Maia, enquanto era presidente da Câmara, ou o senhor Arthur Lira, serem demandados pelos grandes veículos de comunicação, serem entrevistados para dizer por que eles não tocavam ali o impeachment do assassino, genocida, para frente. Então muitas pessoas ficaram com essa coisa, eles estão batendo muito na figura do inelegível, enfim, isso já contentava. Mas no jogo jogado por trás,
nenhuma palha era movida para atingir a figura do inelegível. E em relação às coberturas jornalísticas, elas eram muito assépticas. Elas não falavam o nome Bolsonaro. Repare, gente, aqui no editorial do Jornal Nacional, muito preocupado com o povo brasileiro, eles fazendo uma leitura do que estava acontecendo, mas eles não citaram o nome de Bolsonaro. Isso não é pouca coisa não, gente. Isso é uma forma de deixar a coisa mais asséptica, né? Você faz uma crítica, assim, ideológica, mas você não aponta a responsabilidade, você não chama o responsável, você não ilustra para o povo brasileiro que existe um responsável, pelo menos na gestão da saúde pública aqui no nosso país. Acompanhe esse editorial aqui, gente. Em agosto do ano passado, quando o Brasil ultrapassou o registro escandaloso de 100 mil mortes pela Covid, o Jornal Nacional se manifestou sobre essa tragédia num editorial. Parecia que o país tinha superado um limite inalcançável, 100 mil mortos. Hoje são 500 mil, 500 mil de vidas brasileiras perdidas. O sentimento é de horror e de uma solidariedade incondicional às famílias dessas vítimas. São milhões de cidadãos enlutados. Hoje é evidente que foram muitos e muito graves os erros cometidos. E eles estão documentados por... Quem cometeu esses erros? Ou quais foram as pessoas que cometeram esses erros? Por que vocês não falam o nome, hein, senhor Bonner? Entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia. O estímulo frequente a aglomerações. A postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar contratos para compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. No editorial que marcou as 100 mil mortes, nós dissemos que era preciso apurar de quem é a culpa. Dissemos textualmente que esse momento chegaria. Desde o início de maio, o Senado está investigando responsabilidades. Haverá consequências. E a mais básica será a de ter levado ao povo brasileiro o conhecimento sobre como e por que se chegou até aqui. Quando todos nós olharmos para trás, quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. A esmagadora maioria vai poder dizer, com honestidade e com orgulho, que fez de tudo. Fez a sua parte e mais um pouco. Nós, do jornalismo da Globo, estamos há 1 ano e meio, com base na ciência, cumprindo o nosso dever de informar, sem meias palavras. Muitas vezes nós pagamos um preço por isso, com incompreensões de grupos que são minoritários, mas barulhentos. Não importa. Nós seguimos em frente sem concessões. E seguiremos em frente, sem concessões. Porque tudo tem vários ângulos. E todos devem ser sempre acolhidos para discussão. Mas há exceções. Quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo. Ou o direito de viver numa democracia. Em casos assim, não há dois lados. E é esse o norte que o jornalismo da Globo continuará a seguir. Aí colocam lá 500.868 pessoas mortas, né? Eu pergunto a vocês, vocês viram que não foi citado o nome do inelegível nenhuma única vez? Isso não foi só no editorial, não. Vocês podem pegar todas as matérias que eram expostas sobre a pandemia. Claro que você que tem esclarecimento, você que tem senso crítico, você uniu uma coisa à outra. Mas uma grande parcela da população brasileira não tem essa capacidade. As pessoas não conseguem compreender. Porque só esse tipo de alienação, esse tipo de informação tosca ou de informação aparente que foi jogada, é que pode explicar que 58 milhões de brasileiros, tendo pessoas que morreram nas suas famílias, amigos que perderam, ainda terem votado no principal responsável pela maior tragédia que nós tivemos aqui no nosso país. Então, estou jogando essas questões aí, muitas pessoas podem pensar que eu estou carregando nas tintas, mas não estou não, gente. Isso é ciência. O jornalismo, que é feito em países como o Brasil, tem essa postura porque havia interesses fundamentais para esses grupos, interesses econômicos, para não deixar a figura do inelegível ser colocada para fora, porque se fosse colocada para fora, toda uma ideologia, um planilhamento, um planejamento econômico, um interesse econômico muito grande, iria junto com ele, eles não quiseram essa interrupção. Então, reflita sobre isso, tá bom, gente? Mande seu comentário para cá se você discorda, você concorda, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro e vamos cobrar as filas andarem aqui no nosso país. Tchau!